Comunique e venda mais carros na sua loja de veículos. É sobre isso, Misael, que nós vamos falar no episódio de hoje do Super G30 Cash. Eu sou o Guga Gadelha, criador e fundador da G30 Educação. Estamos aqui com ele, meu parceirão, Misael. Se apresenta aí, Misa. É isso aí, meus amigos. O tema de hoje é sobre comunicação, hein? E ó, eu sou Misael Carvalho, diretor comercial aqui na G30, especialista em pré-atendimento para venda de carros. E hoje vocês vão receber aqui muito conteúdo de alto valor para vocês melhorarem os vídeos da sua loja de veículo, né, Guga? E isso aí, muito mais, porque hoje a nossa super convidada é ela, Liliane Bueno, fundadora da Speakers Comunicação e Crescimento. É isso, Lili? É isso mesmo. Que legal estar aqui com vocês, gente. Que alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto. E bora falar sobre comunicação para quem quer vender mais. Bora, vocês já viram aí que ela se comunica bem pra caramba, né? Já sentiu, Guga, né, Misael? Eu lembro como se fosse hoje daquele treinamento que a gente participou. Foi aqui em João Pessoa, inclusive. Um ano e 2 meses atrás. Um treinamento espetacular que ela deu. Eu tenho até hoje anotado várias coisas e ele me ajudou muito a me desbloquear algumas coisas que a gente sempre vem melhorando, mas ó, top. Vai ser top isso aqui hoje. Lili, a gente vai falar hoje aqui como ajudar os lojistas de veículos, os vendedores de carro que estiverem assistindo a gente a usar a comunicação da maneira correta. Eu acho que comunicação não é só saber falar. Eu acho que comunicação tem muita coisa envolvida nisso. Principalmente para venda, mano. Não tem como vender sem se comunicar, é ou não é? É isso aí. Inclusive, Guga, hoje um dos principais treinamentos que eu ministro são para times comerciais. E as pessoas perguntam muito: você é treinadora de vendas, Liliane? Eu falo: não sou treinadora de vendas. Eu sou treinadora de comunicação para vendas. Por quê? A venda, se a gente olhar, ela é a consequência de uma relação bem construída. A gente compra de quem a gente confia. E se tem uma coisa que a comunicação faz pela gente é gerar confiança. Isso é forte. Total. Então, a equipe que ela é capaz de fazer um atendimento e durante esse atendimento gerar uma relação de confiança, vai acabou. Vender mais, vai vender muito mais. E aí eu quero dizer isso para quem está assistindo a gente. É de confiança que seu time precisa, é de confiança que você precisa como gestor. Então, acredite, passa por desenvolver a habilidade da comunicação, que, como você falou, vai muito além de só falar bem. E investir nesse desenvolvimento da equipe, Lili, é muito importante, porque hoje a gente ainda vê muito vendedores de carro que chegam nas lojas e conquistam lá o seu emprego, começam a trabalhar, mas não se capacitam. Só que eu acho que essa capacitação, claro, tem que partir da equipe, mas tem que vir também do gestor. O gestor tem que decidir investir na sua equipe. Não é só investir em mais técnica de venda ou só mais anúncios para captar leads. Mas o que adianta ter um monte de lead e a tua equipe não está sabendo se comunicar, se conectar com essas pessoas? É isso que a gente vai falar muito aqui no nosso Super G30 Cat de hoje, né, Misa? Mas, Lili, vamos que a gente queria escutar a tua história. Como que nasceu esse negócio? Como que tu criou a Speakers? Compartilha com a gente aí. Bora lá. Se vim para falar sobre comunicação, de onde surgiu este ser que vos fala? É isso! Pois é, pessoal. Comunicação está no meu DNA profissional. Eu sou jornalista por formação. Top. Então, me formei em comunicação social, bacharelado em jornalismo. E fui pelo caminho que todo mundo imagina quando se faz jornalismo. Fui parar onde? Na televisão. Então, fui repórter, fui apresentadora de TV, tive o privilégio de passar por grandes emissoras brasileiras. Top. Então, trabalhei na Globo, no SBT, na TV massa. Aparecida. Então, nós estamos falando aqui, né, com uma global! Com uma celebridade global. Sim. Tá vendo? Viu aí, lá no... Olha aí, pra quem não sabe, Liliane, o massa é que a Liliane, além dela dominar a comunicação, ela também é sócia proprietária de uma loja de veículos. De uma não, de duas lojas de veículos. Onde a gente aplica a comunicação para vender mais. É por isso que ela tá aqui. Porque não é só pela comunicação, mas é porque também ela faz parte do mercado automotivo. Né, Misa? Isso aí, Lili. Misa, a comunicação é importante no pré-vendas? Primeiro, eu digo de tudo, sempre na venda a gente vai comprar primeiro a voz, a energia, né, o atendimento ali, como você se comunicou. Acho que o primeiro passo da venda é esse, né, Lili? Então, para mim, não tem nada mais importante do que a gente falar sobre comunicação para vendas. E exatamente, Misa, porque o que a voz, tudo que você colocou faz durante esse primeiro atendimento é a primeira impressão.
Então, tem vários estudos sobre primeira impressão, Top. quanto tempo a gente leva para ter uma primeira impressão a respeito de alguém. E eu gosto muito de uma linha de estudo da Amy Cuddy, que é a autora do livro O Poder da Presença, que fala da famosa pose da Mulher Maravilha. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, aí me lembrem da gente voltar nesse assunto. Mas a Amy, ela tem um estudo que ela aponta que uma pessoa leva 5 segundos para ter uma primeira impressão a seu respeito. 5 segundos. Caramba, rápido, hein? Muito É rápido. muito rápido. Então, pensando na sua área, Misa, pré-atendimento, se eu faço uma ligação para o meu cliente, a energia do meu bom dia, Os primeiros 5 segundos já era, né? a escolha das palavras com que eu vou abrir uma ligação. Top. Por isso, muitas vezes a pessoa ela abre a ligação e ela diz assim: alô, bom dia, é o senhor Guga que tá falando? Meu amigo, já foram seus 5 segundos. Já rodou, entendeu? Já era, já fica logo bala. Já O que é que tu quer, minha amiga? Já entende que vai rolar uma venda e a gente odeia comprar, a gente odeia que vendam pra gente, mas a gente adora comprar. É verdade, é Então já verdade, é fica verdade. aquela sensação de resistência, vão me oferecer alguma coisa. Então sim, Misa, faz todo sentido, porque esse primeiro impacto e o pré-atendimento, seja ele por uma ligação, seja ele por um WhatsApp, tá bom? Por escrito, ele é capaz sim de já impactar com uma primeira impressão positiva ou negativa. Então, Liliane, o que considerar nisso? Isso é comunicação. Isso não é só estratégia de venda, é a comunicação andando lado a lado com a venda. Então, o que eu vou considerar? O que chama a atenção daquela pessoa? O que seria importante para ela? O que faria com que ela parasse e me desse atenção? E aí a gente entra no segundo ponto. Eu trabalho um tripé, viu, pessoal, na comunicação. Qual é esse tripé? Que, inclusive, é o meu método. Primeiro passo, confiança. Confiança. Segundo, conexão. Conexão. E terceiro, Vou até anotar aqui. conversão. Opa! Então, Opa, conversão fica Vocês animado. gostam, né? Eu gosto de Confiança, conversão. Pera aí, eu vou anotar. Fala de conexão. novo, Lili. Repete pra galera que tá aí. Eu só digo uma coisa, quem não tá anotando, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas no celular, É que isso. é desse tipo, tá bom? Então, primeiro pilar, confiança. Segundo, conexão. Conexão. O E terceiro. terceiro, Conversão. conversão. Então, se é conversão que você busca, não tem como alcançá-la se você não passar por um atendimento que traga confiança e conexão. Então, olha só, Lili, rapidinho. Se você aí quer converter um lead em uma venda, você precisa ter conexão e confiança. Pronto. Confiança como? E a gente vai por partes. Confiança em 3 aspectos. Primeiro, confiança em mim. Top. Segundo, confiança no que eu vendo e ofereço. E terceiro, confiança que eu transmito para vocês. São 3 frentes de confiança. Liliane, por que elas são tão importantes? Primeira coisa, vendedor inseguro, vendedor que não está bem emocionalmente, ele não vai performar. Uau. E aí entra a importância do líder no processo. Porque se eu não estou acompanhando o meu time, se para mim a única métrica de sucesso do meu time é se ele bate meta ou não bate, desculpa, você está liderando errado. E aí vem a comunicação. Porque a confiança, sim, dentro das empresas, nós podemos ajudar os nossos colaboradores a serem mais felizes. Eu vim essa semana, eu participava de um evento que está acontecendo em todo o Brasil, que é o CEO Fórum da Anshan. E ele acontece em 15 capitais, aconteceu em Goiânia. Eu, inclusive, fui convidada para conduzir o evento e fazer as mediações. Qual foi o tema? Com CEOs e empresários de todo o Brasil. Felicidade corporativa como estratégia de negócio. Eu vi esses dias uma reportagem falando sobre os CEOs da felicidade. Guga, acho que eu poderia virar CEO da felicidade, não? Sua mano, cara. porque tu é animado, Vou estudar brother. isso aí, eu vou estudar Porque isso aí. tu é ó. animado. Isso daí, Lili, que tu tá falando é muito importante, pegando até esse gancho do Misael. O Misael, ele chega sempre animado, todos os dias. Ele, assim, é fora da curva, isso dele. E quando ele chega animado, eu tenho certeza que nem todo dia ele acorda animado. Claro. Mas ele chega animado porque ele já entendeu que essa animação muda o ambiente. Muda. E aí, quando ele chega animado, que ele chega animado na empresa, ele já muda o ambiente, ele já passa confiança. Quando ele passa confiança, todo mundo já começa a prestar atenção nele. E isso daí é fundamental. E aí tu vem falando sobre isso. Já pensou CEOs de várias empresas do Brasil reunidos para falar sobre, vamos, né, de uma visão macro, felicidade no ambiente de trabalho. Nossa, é forte, hein?
Cara, vamos lá. Porque Quem esse é nível... que vai performar bem desanimado? Não Né? tem Exato. como. E Não esse tem nível como. de satisfação, ele vai aumentar exatamente na produtividade. Então, foram apresentados indicadores que mostram, vou até procurar aqui depois para trazer esses números Top. atualizados pra gente, o quanto que colaboradores bem, felizes, que mudam o ambiente, eles produzem e performam melhor. E aí vem o que você traz, que é muito interessante, que nem todo mundo acorda bem todo dia. E tá tudo certo se você não acorda bem todo dia. Não se engane com quem te vende essa ideia. Somos seres humanos, temos dias bons e ruins. Mas depois eu vou dar uma dica pra ser feliz todo dia, viu? Ótimo, já quero. Guarda já aí, quero. guarda aí. E aí dá pra fazer isso. Como? Lembra que eu falei no transmitir a confiança? Confiança em você, primeiro. Então, um líder que tem um ambiente de confiança, que chama o time para conversas, que sabe o que é importante para esse time. Então, pergunta, o que você quer alcançar? Nós, lá no evento do Lions em São Paulo, nós falamos disso. Com Uma certeza. das ferramentas que eu trouxe para os lojistas que estavam lá foi o mapa dos sonhos. Então, perguntar para o seu time o que você sonha, o que você busca alcançar. É muito egoísmo da nossa parte, até egocentrismo como empresário e como líder, achar que o seu colaborador tem que sonhar o seu sonho. Não tem como. Para com isso. Por exemplo, quem tem o CNPJ hoje, quantas vezes lá atrás, quando trabalhava para alguém, dizia: eu não vou trabalhar para os outros, eu vou ter a minha própria empresa, trabalhar para mim. E agora que você tem o seu negócio, você quer que as pessoas sonhem os seus sonhos. Iludido, tá? Já vou dizendo aqui, a verdade é essa. Tapa na cara aí, hein, Guga? Forte, Porque isso é essa é a forte. verdade. Então, o que, Com que a gente certeza. precisa fazer? Eu preciso descobrir qual é o sonho dessa pessoa. Ela tem os projetos dela. E o meu objetivo como líder é mostrar para ela: olha, eu tô contigo. Eu quero te desenvolver. E aqui dentro você vai alcançar o resultado que você precisa para alcançar o seu sonho. Quando a pessoa ela realiza sonhos dentro desse ambiente, Já era. ela engaja, ela Já se era. torna Ó, pertencente. Lili, isso daí que tu falou é Já tão era. forte. Eu tava vendo esses dias um teste que fizeram, que era, não sei se vocês já viram, 2 pessoas chegaram no ambiente com um aro de basquete, tinha várias pessoas em volta Eu na vi torcida. isso aí, ó. E aí o que acontece? Primeiro eles foram normal, com olhos abertos. E aí, o primeiro cara, ele foi lá e acertou várias cestas. Massa, teve uma performance boa. Tipo, de 10 tentativas que ele teve, ele acertou 4, 5 no alvo. E a outra pessoa errou praticamente todas. Aí depois eles foram para a segunda etapa. Eles foram de olhos vendados. E aí nessa de olhos vendados, a pessoa que errou da primeira vez, quando ela jogava na cesta, ela errava do mesmo jeito. Só que todo mundo comemorava. Batia a palma e falava: vai lá, é isso aí, mandou bem. Como se ela tivesse acertado. Cara, fizeram isso todas as vezes, mesmo ela errando. E a pessoa que tinha a habilidade, quando ela foi de olhos vendados, a outra pessoa, quando ela jogava na cesta, Toma vaia. mesmo ela acertando, as pessoas vaiavam. Caramba, passou muito longe, foi muito mal. E aí, para a última etapa do teste, tiraram a venda deles e foram. Incrível. A pessoa que era ruim acertou muito mais do que a pessoa que era boa depois disso. Por quê? Ambiente, né? Ambiente, motivação. O cara era bom, só que ele recebeu tanta energia ruim que afetou a performance dele e ele desacreditou nele mesmo. Nossa. E errou todas as cestas. E a Muito pergunta que eu forte. quero fazer pra você, lojista. Isso é Quando forte. você chega na sua loja, você leva alegria, esperança, motivação, meta abativa, ou você leva medo, insegurança, ou você leva, que eu vejo muito, né? Aquele lojista que a equipe tem medo dele, né? Isso é muito negativo, Trava as né? pessoas. Trava. Ambiente de medo trava as pessoas. E o nosso desafio, e eu acredito que é o que o G30 Educação faz muito bem, é trazer profissionalização para o ambiente dos É isso aí. lojistas. Então a gente tá tudo bem se você fez errado até aqui. Eu gosto sempre de dizer sem culpa nem desculpa. Então, se você fez errado até aqui, tá tudo bem, não é sua culpa. Mas se você tem acesso, assistiu esse podcast agora e continua tomando as mesmas decisões, agindo da mesma maneira, você não tem desculpa para depois reclamar do resultado. E sim, esse ambiente de falta de confiança, e o que é essa confiança, essa segurança?
Lilian, você está dizendo que o dono, o lojista tem que ser bonzinho? Não estou falando disso, a gente tem que ser maduro. Com certeza. E a comunicação, ela traz esse ambiente de conversas claras, de conversas isso maduras. daí é a missão Combinados, de um líder. Isso daí que tu tá falando, ele é muito importante. Porque você aí na sua loja de veículos, você tá sendo um chefe ou um líder? Você tá inspirando, dando direcionamento, motivando a sua equipe, mostrando o caminho. Ou você tá simplesmente soltando missões, dando ordem e não acompanha e não mostra o caminho. E muitas vezes, até quando acertam, você reclama. Exato. Porque eu já cansei de ver isso. Então é muito importante a gente entender como a gente lidera o nosso time. E a comunicação que a gente está falando aqui, se é para gerar mais vendas, não é só diretamente com o cliente. É do líder da loja com a sua equipe, né? Isso é muito importante. Porque isso que você colocou é muito sério, Guga. Uma vez um lojista me procurou e ele me trouxe uma dúvida sincera. Você via que ele queria evoluir e ele estava sem saber por onde ir. Ele falou assim, Liliane, como reconhecer os meus vendedores sem ser um bajulador? E aí eu vi uma oportunidade naquela pergunta. Eu falei, tem alguma coisa por trás. Quando a gente percebe uma oportunidade, líder, pega essa. Não traga uma resposta pronta. Faça uma pergunta. Perguntas são poderosas pra gente descobrir. Caramba, tem que anotar essa daí. Repete, Lili, repete. Isso é forte. Repeat, please. Repeat, please. Quando você perceber que tem algo além, que aquela pergunta não é só o que parece ser, mas que existe um cenário por trás e que a gente pode trabalhar ali, não traga uma resposta pronta. Responda com outra pergunta, porque as perguntas elas são poderosas para a gente desvendar um cenário e fazer uma leitura de cenário. E naquele momento eu senti nele vontade de melhorar, mas de fato, por tudo que ele aprendeu ao longo da vida, até na maneira dele digerir, ele não sabia como agir naquela situação. Então, ele me perguntou, como reconhecer os meus colaboradores sem ser um chefe bajulador? E eu respondi, por que você acredita que quando você reconhece, você é um chefe bajulador? Uau. A crença ela é Total, feroz, né? crença. Aí ele disse pra mim, poxa, porque ele fazer o certo é mais do que obrigação. Falei, ótimo, então quando ele faz o certo, a gente não diz nada porque ele tá cumprindo o papel dele. Isso, maravilha. E quando ele erra? Não, aí eu preciso consertar, eu preciso ajustar. Corrigir. Ok, legítimo. Ele não tá errado, gente. Se for parar pra pensar, né, olhando assim cruamente, tá ok. O que eu trouxe pra ele? Maravilha. Mas basta que ele faça o certo ou você quer que ele siga fazendo o certo e cada vez melhor? O que você deseja? Eita, outra botou pergunta. ele na parede, hein? Aí ele disse, não, eu quero que ele faça cada vez melhor. Eu falei, maravilha. Então, o reconhecimento não é ficar, você é tão bonitinho, você é o cara, você é incrível. É reconhecer quando necessário. Por exemplo, ele me trouxe uma situação que acontecia na loja dele. E eu falei, para esse vendedor, quando ele fizer certo, o que você deseja, você vai dizer pra ele, vai falar assim, Misa, gostei de ver, cara, foi isso que eu falei pra vocês, galera, aquele dia na nossa reunião, é esse comportamento, olha que bacana, o Misa fez isso, fechou a venda, Misa, o que você acredita que foi o diferencial no seu atendimento? E o Misa vai trazer pra mesa, o que eu tô fazendo? Eu tô reconhecendo ele, e mais, reconheça em público e corrija em privado. Caramba, reconheça em público e corrige em privado. E o legal, Lili, que esse exemplo que tu deu aí, ele reconheceu e já inspirou ele a compartilhar o que ele estava fazendo de certo com os outros. E ele reconheceu, linkando em algo que ele falou lá atrás para trazer também aprendizado para a equipe, né? Isso daí é muito massa, pode falar. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou, Liliane, que bacana. Então não é o bajular. Eu falei, não, é validar. Valide ele. Validar. Como que a gente valida? Dizendo, é isso mesmo, é assim que eu gosto. Cara, foi isso que eu falei aquele dia. Relembrando uma conduta que você já tinha orientado lá atrás. Dizendo pra ele, gente, é assim que eu gosto, é assim que eu quero. E quem não gosta de ser reconhecido? No livro Como Fazer Amigos, né? Influenciar pessoas, tá lá. Todo ser humano tem o anseio de ser apreciado. Todo! Se você falar que você não gosta de reconhecimento, sinto te falar, você está mentindo pra você mesmo, hein? Principalmente se o teu colaborador, a linguagem de amor dele for palavra de afirmação. Porque a gente tem um livro que eu sou apaixonado, né? Que são as 5 linguagens do amor, que ele fala ali que algumas pessoas comunicam amor com afirmação, outros atos de serviço, né? Vale a pena você ler esse livro, porque vai melhorar o teu relacionamento. Outros com presentes. Outros com presentes. Então é importante. Então você deve estar aí, lojista, pensando. Então o Misael está dizendo que eu tenho que saber
como o meu colaborador comunica amor? É isso mesmo, Liliane? Sabe por quê? Isso é forte. Gente, é real essa conversa, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Cada ser humano é único. E eu vou começar falando o que o lojista gosta, que é do cliente que compra. Depois eu vou chegar no cliente interno, que é o colaborador. Ainda bem que tu é casado com lojista. Hein? Ainda bem, hein? Pensa. Tem autoridade aí pra falar. Olha só. Todo cliente é único. Concordam comigo? Sim. Então, o que vocês ensinam aqui na G30 Educação? Atendimento, entenda o que o cliente quer. Personalizado. Né? Personalizado. Com certeza. Porque todo cliente é único e o nosso atendimento também precisa ser. Ótimo. E com o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador? Cada colaborador é único. Se eu te falei que uma gestão que eu acredito, que ela traz a comunicação como uma habilidade mãe para essa gestão, ela é baseada em quê? Em entender quem é essa pessoa, entender quais são os sonhos dela, entender, inclusive, o que a faz performar melhor. Então, o que a motiva? Tem pessoas que, sim, elas são motivadas como? Por cobrança, elas precisam de alguém. É verdade. Vou dar um exemplo. Vou me expor aqui, gente. Eu não sirvo para malhar sozinha. Então, eu sou a pessoa que vai lá, paga academia 3 meses para malhar por conta própria, eu não vou. O que eu preciso? De um personal. Eu sou essa pessoa que eu preciso. Ou seja, você paga pra te cobrarem, né? Exato, eu preciso de alguém Com para que eu certeza. preste contas. Eu performo melhor assim. Eu gosto de ser desafiada. Mas se for para eu ficar sozinha ali, como isso não me parece uma prioridade neste momento, eu vou priorizar outras coisas. Agora, tem colaborador que não adianta você pressioná-lo. Ele faz o quê? Ele trava. Espana. E aí ele não consegue, você fala, poxa, mas com um funciona e com o outro não. E aí entram, por exemplo, as ferramentas. Vamos trazer o exemplo que vocês até trabalham aqui dentro, né? Perfis comportamentais. Com certeza. Que eu conhecer Não, essa pessoa. Não, peraí. Agora, Eliane, tu tá me dizendo que eu, lojista, vou ter que entender de perfil comportamental, é isso mesmo? Você quer vender carro ou você quer ser um empresário de uma empresa de sucesso? É isso. Essa é a aí. diferença. É Então, se forte. for pra gente vender carro, a gente vai ter uma loja, ela vai chegar num platô, é o seu limite. Exatamente. Você vai trabalhar com o mínimo de pessoas possível ali e ok. Tá tudo bem, viu, gente? Tá Não é tudo bem. errado. É uma Ou questão de senão decisão. vai viver oscilando. Um mês vende 10, outro mês vende 5, outro Oxe. mês vende 15 carros, outro mês vende 7, outro mês oscilando. Por quê? Porque a gente precisa entender, são vários fatores que vão fazer a tua loja vender mais carros. Não é só um anúncio bem feito, não é só um cliente que vem com um score melhor, mas é uma série de fatores. Tanto que a gente tem falado muito, e é por isso que a gente está aqui também, fazendo o G30 Cast contigo, Liliane, sobre gestão, processos e pessoas. A gente não falou venda. A venda ela é um dos pilares. Mas, meu amigo, e eu vou falar uma coisa aqui, tá, Lili, sobre isso que a gente está falando, Misa. Se eu pegar hoje 90%, cerca de 90% dos clientes da G30 Educação, o maior desafio dele não é só venda. É nada. É pessoas. É o time. Fazer o time É performar. porque vender, Guga, eu vou ser sincero contigo, ó. Não sei se é porque eu sou vendedor, mas vender é fácil, velho. Sim. Vender, você tendo um produto bom, Lili, um carro massa, tu dá garantia, tu tem uma loja massa, tu faz anúncio, tu tem técnica de atendimento, vender fica fácil, rápido. Aí vem a parte da gestão. Que aí às Sim. vezes a gente precisa de pessoas, a gente vai precisar de um gerente para liderar um grupo de vendedores. Só que, será que eu tô contratando da forma correta? Será que a minha comunicação, eu tô falando uma coisa e a Liliane tá entendendo aquela coisa que eu tô falando? Acho que esse é o maior Por exemplo, desafio, Lili, eu né, queria Lili? te fazer uma pergunta aqui, que eu até anotei aqui. Qual é, hoje, o maior desafio que tu vê, que tu encontra nas empresas que você dá consultoria, que você acompanha? E vamos trazer para o que a gente está falando, entre o líder e o liderado. Qual é o maior desafio que tu vê nisso? Eu querer que as pessoas ajam como eu agiria. Eita! Essa é forte, essa é forte. É essa o forte. principal desafio dentro das empresas quando se fala de liderança e comunicação. Eu tenho trabalhado muito isso na minha liderança, tá? E é um desafio, é natural. Se quem está assistindo a gente passa por isso, é E natural. muitas vezes é sem a gente perceber. Porque a gente precisa entender que o outro é o outro. Então, por exemplo, é muito comum dizerem que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu discordo. Eu discordo completamente. Para mim, empatia é entender que o outro é o outro. Quando eu entendo que ele é o outro, eu diminuo a minha expectativa e eu entendo que ele vai agir de várias maneiras que eu não faria.
E aí a gente lembra do ambiente de confiança que eu falei que nós precisamos gerar. Significa que, inclusive, esse colaborador pode chegar à solução que eu espero, mas ele vai pegar um caminho diferente do que eu pegaria. E muitas vezes, durante o processo, eu fico, faz isso, faz aquilo. E ele não entende, porque a mente dele não funciona da mesma maneira que a minha. Por isso que eu falo do poder das perguntas. Então, exemplo, quer gerar um time mais autônomo, um time mais autorresponsável? Manda. Para de esperar que ele te traga problemas e você traga as respostas. Quando ele te trouxer um problema, você vai devolver para ele com a seguinte pergunta: maravilha, o que você acha que pode ser feito nesse caso? Uau! Só essa pergunta aí já vale o G30 podcast. Cast de hoje. Já Entendeu? vale. Por quê? Você vai fazer ele pensar em uma solução. Até anotei aqui. Então, ele vai te dar uma solução, você vai validar ou não. Falou, ó, interessante, exemplo, não é uma solução que eu considere que dá para aplicar, ok? Falo, interessante, por que você acha que ela funcionaria? Ele vai me explicar, vai abrir um pouco mais. E aí eu venho e falo, tá, mas você considerou que pode acontecer isso? Aí ele vê o problema na solução que ele trouxe. Terminou a conversa, você vai falar, cara, é esse... Ó a validação que eu falei agora há pouco. Cara, é esse comportamento que eu quero que você tenha. Viu que você tem soluções? Viu que você encontra saídas? Vamos combinar um negócio? Na nossa próxima conversa, quando aparecer um problema igual a esse ou outro, tô aberto para você vir na minha sala e falar comigo. Mas já me vem com uma sugestão, porque eu quero te ouvir. Lili, isso é sensacional. Essa estratégia que tu trouxe agora acaba com os vendedores bumerangue. Ó, você que tem uma loja de veículos, o que é aquele vendedor bumerangue? Aquele vendedor que tá lá no pátio, aí chega um cliente, aí quer um desconto. Aí ele vai lá na loja do dono, na sala do dono da loja. Ei, posso diminuir 1.000? Posso diminuir Boa. 1.000? Aí ele volta lá pro cliente, aí volta lá pro dono da nova. Ei, eu posso dar transferência, o tanque cheio? Ei, ele não quer o Corolla. O que eu faço? Será que eu mostro o Civic ou será que eu mostro outro carro? Porque hoje tem muitos vendedores de carro que são dependentes do dono da loja. E eu vejo que o maior motivo dessa dependência não é do vendedor, não. É do gestor. É o gestor que gera a dependência. Então, por exemplo, se durante uma conversa com um colaborador, por exemplo, da equipe comercial, e a gente percebe que a gente tem esse colaborador, se a gente fizer esse exercício aí, esse cara vai começar a entender como que ele vai resolver sem ter que estar levando toda hora pro dono da loja. Mas isso tem que partir do gestor. Exato. É isso que é a jogada. Por isso que a gente está conversando aqui é maravilhoso se você é um vendedor e está assistindo a gente. Mas se você é um gestor, um lojista, por favor, não negligencie a sua comunicação. Não negligencie o poder dessa habilidade que parece ser só para a gente se conectar uns com os outros, falar, conversar no dia a dia, mas que ela te posiciona no lugar de influência dentro da sua loja. E ela faz você não ser só um dono. Por isso que eu falei, você quer vender carros ou quer ter uma empresa de sucesso? Muda. Porque uma empresa de sucesso, ela tem que lidar com gestão, pessoas e processos. Todo o tempo. E eu terei que lidar com uma agenda a maior parte do tempo voltada para pessoas. E não para vendas. Sim. E a gente vende carro para quem? Para carros? Não, para pessoas, né? Para pessoas. E ó, tem uma coisa muito importante. Tu falou sobre a gente entender o outro. Tem uma coisa que eu tenho trabalhado em mim e eu quero compartilhar com todo mundo que está assistindo o G30 Cash. Muitas vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça, ou eu tenho uma solução, e eu acho que o meu colaborador vai estar pensando igual e vai agir como eu. E eu não consigo comunicar para ele. E aí, quando vem determinada situação e não é resolvida como eu esperava, eu fico chateado. A minha esposa, ela vem trabalhando isso comigo. Ela fala, cara, mas só que é o seguinte, Guga, tu tem que entender, tu falou do jeito que tu queria? Tu falou como tu queria? Tu tá comunicando isso pra tua equipe? E aí isso daí, Lili, é muito importante, porque senão, cara, a gente não comunica. E aí, por exemplo, imagina se a gente tem um colaborador planejador, que tem um perfil comportamental planejador. O perfil comportamental planejador tem que falar o seguinte, ó, tá vendo esse troféu aqui do G30? Faz o seguinte, pega esse troféu e leva ele pra lá. Se tu pegar esse troféu, concorda comigo se eu falo, leva ele pra lá, eu já sei mais ou menos onde eu quero que ele bote dentro da outra sala, mas eu não falei. O pra lá pode ser qualquer lugar naquela direção. Se eu falo isso para um planejador, essas pequenas coisas vão bugando ele, porque eu tenho que falar, ó, pega esse troféu, leva ele, bota lá naquela mesa lá do fundo da sala, virado de frente para cá, para todo mundo que sair da sala aqui, olhar para ele. E acontece isso todo dia no nosso pátio, no nosso showroom com a nossa equipe. Se a gente não entende o perfil comportamental das pessoas que trabalham com a gente vai bugando eles. E aí o que acontece? Se você tem um vendedor na sua loja de veículos
que ele não está performando bem, mas em um determinado tempo ele já performou, analisa o perfil comportamental dele. Porque muitas vezes ele está fora da zona do perfil dele e ele se adaptou por um momento, mas depois ele não conseguiu seguir. Esse é um dos maiores erros na hora de contratar. Porque, por exemplo, a gente contrata muitas vezes um vendedor que tem um perfil analítico e o cara vê porque ele está precisando de emprego. E aí a gente bota ele para lidar com clientes, para se adaptar. E aí muitas vezes ele não vai conseguir, porque ele é o cara mais metódico. E tudo isso influencia na performance de vendas. Exato. E olha só a importância de você conhecer as pessoas. Seja ali no lidar, porque aí entra o pilar da conexão, que eu falei pra vocês no começo. O que é a conexão? A conexão é a minha adaptabilidade ao outro. A esse outro que eu falei da empatia, de entender que ele é diferente de mim. Top. E eu vejo que o gestor, ele precisa entender que o grande desafio é liderar um time com pessoas diferentes. Todas terão que dar, sim, o resultado, mas teremos caminhos e formas diferentes de fazer isso. E se eu trato todo mundo com a minha régua, com a maneira que eu penso, desculpa, o resultado não vai vir. Ou ele virá por um tempo com base na pressão, mas isso é insustentável. E aí eu até peguei o dado que eu estava devendo aqui para vocês. Ó, aqui a gente trabalha com dados, viu, gente? Isso aí. É assim. Olha, uma pesquisa da Robert Half. Não, ó, da Harvard Business Review. A gente é internacional, hein? Pesquisa de Harvard aqui, ó. Pesquisa da Harvard Business Review. Eles concluíram que profissionais satisfeitos são 85% mais eficientes e 3 vezes mais inovadores. Então, o que eu quero trazer para você? Ah, meu time não traz solução, meu time não cria, meu time não performa. Maravilha. Como é que tá a carta de conduta para essa turma? Eles se sentem à vontade para trazer uma ideia na sua sala? Ou será preço, né? que eles acham que vão chegar na sua sala e você vai dizer, não, isso aqui não funciona não, muito caro, não tem dinheiro para isso não. Não, pelo amor de Deus, gente, até hoje vocês estão insistindo nessa ideia. Eu sou a defensora da caixinha de ideias. Como é que funciona isso? A gente juntar a galera, as pessoas darem ideias ali quando a gente tiver uma ação de vendas. Pessoal, fizemos várias ações esse ano. O que vocês acham que a gente ainda não fez com base nos clientes de vocês, com as ideias que vocês veem no mercado? Deixa a galera trazer. Vamos fazer isso lá no encontro do Lions, hein? Olha, ó, legal. Top, vai rolar, e aí vai põe rolar. numa caixinha de ideias. Vão ter ideias maravilhosas, vão ter ideias não tão legais. Mas ele sabe que a ideia dele foi colocada ali. Com então, certeza. primeira coisa, ele foi ouvido. E segundo, tem ideias que elas precisam dar errado, mas você precisa deixar que elas aconteçam. Isso é uma Eita, coisa que essa dói. daí Aí entra no que você falou, que é o desafio de entender que nem todo mundo vai fazer igual a mim. Com certeza. Às vezes eu tenho um gerente na loja, ou um vendedor que seja, e ele insiste em uma ideia. E eu discordo. E eu falo, fulano, ok, a gente vai fazer um teste. Você tem 15 dias para colocar essa estratégia em jogo e a gente vai voltar e analisar os dados. Você está me falando que essa estratégia vai funcionar porque as vendas caíram? Exemplo, um criativo, Misa. Estamos falando de tráfego. Ah, eu acho que o criativo a gente poderia tentar uma coisa nova. Beleza. Então, quanto tempo eu preciso para esse criativo performar e a gente ter uma análise inteligente do dado? X tempo. Então, você tem X tempo para testar e a gente vai comparar com o mesmo período anterior. Já que você está me falando que a Sim. estratégia é para melhorar a performance. Combinado? O que eu estou fazendo? Eu estou validando, eu estou permitindo que ele crie, eu estou dando espaço, porque assim, eu posso me surpreender. Às vezes eu posso achar que não vai funcionar. E pode ser isso daí, incrível. Lili, é muito massa, porque isso vai surpreender muitos gestores que estão aqui. Porque uma coisa que eu tenho aprendido como gestor é que, cara, a gente sempre vai achar pessoas melhores do que a gente. Sempre. Quando a gente se desbloqueia para isso. Porque durante muito tempo, eu vou dar um exemplo. Hoje a G30 Educação, ela tá desde início de 2019, né? A gente começou com o método G30 e a gente foi evoluindo. Durante metade desse tempo, foi eu e no máximo 2 pessoas comigo. Porque eu acreditava realmente que ninguém faria melhor do que eu. Então, eu sou especialista em tráfego pago automotivo, eu sou especialista em venda de carro pelo Instagram. E eu falei, cara, eu sei o tempo que eu estudo, que eu me dedico, que eu aplico, que eu pratico. Ninguém vai ser melhor do que eu. E quando eu me desbloqueei para isso, incrível. Hoje a gente está chegando aqui em mais de 40 pessoas na G30 Educação e tem vários aqui que são melhores do que eu. Incrível. Vários. Miss é muito melhor do que eu em atendimento ao cliente.
Eu tenho pessoas melhores do que eu aqui em tráfego, em gestão, em várias áreas. Isso não significa que eu sou ruim ou que eu sou pior. Não, muito pelo contrário, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você for o melhor e o mais inteligente da mesa, Tá errado. tá errado. Troca a tua mesa que não pode. Viu? Mas E é incrível. aquela coisa, né? Que uma vez até, Guga, a gente foi lá pra tua casa, fez ali um brainstorm, né? Ali, perguntando qual que era o principal papel de um líder, né? Eu pergunto pra você, lojista, se você sabe qual que é o principal papel de um líder. E aí o Guga trouxe ali, que é formar novos líderes, né? E, cara, imagina só que você tem uma empresa que as pessoas são muito melhores que você. Olha que incrível, a gente às vezes quer plugar alguma coisa de inteligência artificial, a gente tem a equipe aqui, né, de programadores e tal, e os meninos, eles resolvem algo que a gente demoraria um dia, ele resolve em segundos, em minutos. E Os caras são fora da tá curva. tudo ótimo, né, Tá Guga? incrível. E tá tudo incrível. Eu acho incrível E a isso gente aí. começa a ficar viciado em encontrar pessoas melhores do que nós. Talentos, né? Na Speakers, eu tô exatamente nesse processo de expansão de equipe. E eu falo isso, eu falo, gente, eu tô viciada em procurar alguém melhor do que eu. Porque eu quero ser boa ali onde é a minha área de ser boa. Exatamente. Que eu quero ser expert, eu quero ministrar minhas mentorias, meus treinamentos. E pras outras frentes, eu quero pessoas melhores do que eu. Exatamente. É o que eu falo aqui, Lili. Eu gosto muito de ficar criando estratégias, sabe? E eu tenho até, às vezes, dificuldade de desligar minha mente, que eu tô toda hora criando algo novo. Vamos desenhar uma estratégia nova, vamos criar algo novo, vamos validar. Se a gente não tiver pessoas para me ajudarem a organizar e a executar muitas vezes isso, eu fico preso. Então a gente não consegue aplicar como deveria. E isso acontece com muitos lojistas. Hoje a gente vê, é igual eu falo, cara, quanto custa a tua hora? Eita. Porque muitas vezes a gente está gastando tempo e energia em funções mais operacionais que poderiam estar sendo feitas por outra pessoa. Uma vez eu estava dando uma mentoria e aí um lojista falou assim para mim, mas pô, Guga, senão daqui a pouco eu vou ter que contratar várias pessoas, vou inflar minha equipe. Falei, não, cara, mas presta atenção agora. Qual é nesse momento aí na tua loja de veículos alguma função operacional que você, lojista, está executando que você está deixando de vender mais? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você está tendo que levar carro na oficina e cuidar da preparação do carro, sendo que você podia estar fechando venda no pátio da loja. E uma pessoa para te ajudar nesse lado aqui já te alivia e te dá mais tempo e oportunidade para tu liderar o teu time e para tu fechar mais vendas. Então, assim, qual é onde a gente está preso que às vezes trazer uma pessoa, treinar, preparar ela, vai nos liberar para gerar mais resultado para o nosso negócio. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, igual eu sempre falo, Lili, para mim, dono de loja que responde lead, que atende lead, tá com alguma coisa errada. A engrenagem tá errada. Porque, cara, com o tanto de coisa que a gente tem para gerir uma loja de veículos e a loja tá dependendo do proprietário Para responder. para responder os leads, primeiro, ele não vai responder bem feito, porque ele vai estar sempre com pressa querendo resolver outras coisas. Ele não vai conseguir usar técnicas. Não vai ter tempo para ter Não rapó vai, com e o cara. vai deixar clientes esperando. Agora é assim, pô, meu negócio tá começando, o Guga, agora. Aí, meu irmão, você tá no começo, a gente vai fazer tudo. Vai chutar pro gol, vai defender, Faz parte. vai arrumar jogada. Mas passou um ano e meio. Por exemplo, vocês lá na Autohall. Liliane é a esposa do Ilaino lá e eles têm a Autohall Motos. A Autohall expandiu agora para 2 lojas. Liliane, ia ser possível se não tivesse pessoas no time? Não, aí, por exemplo, agora a gente tem um gerente em cada loja. Por quê? Porque não dá pro Elaine, enquanto diretor, ficar ali tocando, igual você falou, ali ele cuidando, olhando minuciosamente cada um. Não, agora a gente tem um líder que cuida desse time. E aí que entra novamente a comunicação, porque se o dono da loja, o lojista, o gestor maior, se ele não tiver consciência da importância de lidar com os colaboradores dessa maneira, tudo que a gente falou até aqui, como é que ele vai transmitir isso para um gerente, que agora é ele que vai fazer reuniões diárias, ele que vai acompanhar quantos atendimentos estão sendo feitos, como esses atendimentos estão sendo feitos, até transmitir a cultura do negócio, com certeza. é comunicação. Então entra todo esse processo. Então isso que vocês estão trazendo é muito real, porque tá tudo bem fazer por um momento, todo mundo começa assim, mas a gente precisa entender que vai precisar subir o nível e mudar. É aquela história, né? O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Exatamente. É justamente isso. Lilian, a gente está chegando no final do nosso episódio do G30 Cash, mas eu queria que tu trouxesse as considerações finais. Por exemplo, para a gente encerrar aqui,
o que tu vê nesse futuro do mercado da comunicação voltada para o nosso negócio de veículos? Porque a inteligência artificial está chegando aí, cada vez com mais força. Já chegou, na verdade, né? Cada vez com mais força. Mas o que tu vê do futuro do mercado? Bora lá. Com a inteligência artificial tomando espaço cada vez mais, eu entendo que muitos fiquem preocupados com isso. E aqui eu quero trazer uma boa notícia, que é o que nos diferencia, de fato, para que não sejamos substituídos por ela, é o fato de sermos humanos. Então, quanto mais a gente souber usar as nossas capacidades humanas da melhor maneira para performar melhor, aí sim a gente vai crescer e vai vender mais. Logo, o que você quer dizer na prática, Liliane, falando disso? Lojista, vou falar aqui para o líder. Entenda que você precisa se comunicar melhor para conhecer o seu time, ser visto como líder e não como chefe, para influenciar essas pessoas e mudar... A inteligência artificial não pode fazer isso não, Pode, viu? e mudar o nível do seu negócio. Pessoas conectam com pessoas, né, Misa? Que Com você falou. certeza, eu sou apaixonado por isso, né? E assim, Liliane, eu queria te fazer uma pergunta aqui, né? Se você fosse hoje contratar um vendedor, quais as principais 3 habilidades que esse vendedor tem que ter? Fala pra gente aí. Bora lá. Pra ele ser um vendedor top performance. Show, vou pegar essas só aqui justamente já linkando com o que eu falei. Então, para o líder, essas habilidades que eu disse. Para o vendedor, onde que vem para não se preocupar com a inteligência artificial e ser humano? Mostre para o seu vendedor como ele pode usar as habilidades únicas dele para performar melhor. Então, ensine o seu time, ensine sobre comunicação, ensine sobre confiança. Não se preocupe só com a entrega, preocupe se esse cara tá bem, se esse cara é animado, ele tá chegando mais triste ultimamente, se as vendas caíram, dá uma conversada, como é que estão as coisas em casa. Aplique premiações, reconhecimentos que não sejam só para ele, que sejam para a família, para que a família viva também aquele trabalho, para que a família reconheça. Então, pegando aqui dentro desses ganchos, isso inteligência artificial não faz por nós. Não faz. E treine-o na comunicação. Para ele falar melhor, para ele conseguir atender com segurança, postura aberta, saber ouvir. Se o líder não sabe ouvir o time, você acha que o time vai saber ouvir cliente? E aí eu chego onde você quer, Misa. 3 características que eu consideraria. Primeira delas, que seja ensinável. Uau. Top. Como? No momento da entrevista, a gente consegue fazer simulações com esse futuro colaborador. E a gente consegue simular aí algo que acontece na loja. Como você reagiria? E você pode trazer uma situação em que ele é confrontado. Porque isso acontece. Eu criei um funil de contratação, Lili, aqui, que a gente tem até compartilhado com a galera. E uma das etapas desse funil, eu peço para fazer simulação. É justamente isso, Exato. cara. Como é que a gente contrata um vendedor e não faz pelo menos uma simulação para saber se ele vai conseguir quebrar uma objeção? É verdade. Por exemplo, de um tá caro. Tá caro. De um carro tá caro. Pô, esse teu carro tá caro. E Entendeu? às vezes ele não vai saber ali naquele momento, mas se ele for ensinado, aí por isso que eu sugiro a simulação de uma situação de confronto, que tem situações que elas existem um certo e errado, é como se fosse uma regra, haja assim, haja daquela maneira. Mas tem situações que elas vão exigir um jogo de cintura, e aí entram em cena soft skills, que são essas habilidades comportamentais, Sim. comunicação é Sim. uma delas. Numa simulação como essa, Guga, que por exemplo, ele é afrontado por um cliente, como você reagiria? E aí você vem com outra pergunta de pressão. Aí você vem com feedback. Se ele for um cara com ego lá em cima e você deu feedback ainda na simulação, você vê a reação. Ali você já pega se ele é ensinável, se ele não é. Pra mim esse é um termômetro muito forte, sabe, Misa? Ainda mais que na nossa cultura a gente foca em não pegar vendedores prontos. A gente foca em pegar vendedores de outras áreas e treiná-los, e né? preparar. Faz parte da nossa cultura. Segunda coisa, pra mim ele precisa ser comunicativo. Liliane é tagarelo? Não é disso que a gente tá falando. Vocês entenderam aqui? Comunicar não é só falar bem. O que é comunicação? Ele precisa ter interesse nas pessoas. Até porque o cara que fala muito, ele não escuta. Boa. Então, quem fala muito e não escuta, se tu não escuta, meu irmão, tá enrolado. Então, na simulação também eu consigo. O que você acha que é importante no processo da venda? O que você buscaria saber antes de apresentar algo? Olha, que a gente Top, preza top. pelo atendimento. E terceiro, é a gente entender os valores dessa pessoa. Boa. Para mim é muito importante falar de valores no momento da contratação. Com Inclusive, ser muito transparente sobre quem a gente é. É o que eu chamo de fit cultural. Pronto. A gente entender quem é essa pessoa ali por trás do profissional. Porque, cara, se a gente traz uma pessoa
que não comunga dos mesmos valores que Não a dá, gente. não vai dar match. Não tem como, cara. Uma hora ou outra vai dar ruim. Chega a ser tóxico. Entendeu? Exatamente. Vai acontecer. Já aconteceu na nossa empresa. E vai acontecer, porque a gente tem que entender isso. E aí, Guga, vem o quarto passo, Misa, que aí não é do vendedor, é nosso. A gente quer muito um vendedor com as qualidades ideais, mas a gente tem que estar pronto para recebê-lo treinando, integrando. Então, como que é o processo Investir em conhecimento. de recepção dele? Então, a gente chama de onboarding, né? Que é a integração dessa pessoa na empresa. Ela recebe treinamento ou você só fala, tudo bem, ó, você Joga vendeu ele o dentro carro, da fogueira. esse é o sistema, boa sorte. Aqui, Lili, se der massa aqui na G30 Educação, a gente tem a Rainelle, a nossa gestora de projetos aqui, e a Rainelle, ela estruturou o onboard dos novos colaboradores. Show. Então, ela chega, todo novo colaborador vem para a sala de reunião com ela e ela faz todo um onboard. Ela apresenta sobre a empresa, a história da empresa, Missão, ela conta como visão. eu comecei a empresa, missão, visão, valores. Sensacional. E contra e vai preparando esse cara. Então, assim, e aí entra em tudo aquilo que tu falou. Então, galera, a gente precisa fazer isso, pô. E aí é muito louco isso que a gente tá falando, porque a gente fala assim, pô, mas eu quero só vender carro. Mas não é só sobre isso, cara. Por isso que tem muita gente ficando pra trás, entendeu? E é incrível, eu sou suspeita pra falar, mas eu acredito que, inclusive, parabenizar vocês por trazerem comunicação pra mesa, a gente falar sobre isso, porque esse tema nunca foi tão procurado, só pra quem tá acompanhando a gente saber, entre os temas mais procurados em treinamentos pra esse ano, né, segundo uma pesquisa do GPTW, Great Sim. Place to Work, que é um prêmio pra empresas com profissionais satisfeitos, a comunicação ela só tá abaixo do tema saúde mental. Olha Caramba. isso, ela está acima de vendas, ela está acima de outros temas, como um tema procurado pelas empresas. Por quê? Quem se comunica bem relaciona melhor, resolve problemas melhor, sabe dar feedbacks para o time, sabe vender mais porque se Muda conecta, o ambiente em volta. melhora clima na empresa. Então a gente precisa sair daquele lugar de comunicação, é só oratória, é só falar no microfone. É verdade. Esquece isso e começa a trazer a comunicação como estilo de vida. Seu casamento agradece, seu time agradece, você vive melhor. Então, muito obrigada por a gente estar falando sobre esse Top. tema aqui. Top demais, foi incrível. E ó, você que tem uma loja de veículos e tá assistindo aqui o G30 Cash, eu, Misael e nosso time, a gente quer fazer um diagnóstico estratégico gratuito. Não perde Com tempo. você. O link tá na descrição aqui do vídeo do YouTube, ou se você tá escutando a gente no Spotify, tá na descrição aí. Clica, pega esse link, clica nele, você vai responder 2, 3 perguntinhas pra gente entender os desafios da tua loja e nós vamos agendar um horário para sentar com você individual, é só para os proprietários, para analisar os desafios da tua loja, da tua equipe e te ajudar a crescer, a repor mais o estoque, a vender mais carros e a fazer a tua empresa evoluir. Galera, obrigado super, Misael Carvalho, mais um G30 Cash pra conta. Obrigado, Liliane Incrível. Bueno, deu um show aqui e isso daí é muito massa. Então, não é só sobre vender mais carros, tem muita coisa que envolve esse processo da venda. Obrigado, galera. Valeu, Misa. Tchau, tchau, galera. Não perca tempo. Reassiste esse É verdade. podcast, anota e aplica aí na sua loja. Um grande abraço e até o próximo episódio.